Segundo a PF, a espionagem de parlamentares e de ministros do Supremo está ligada ao grupo conhecido como o Gabinete do Ódio, instalado no Palácio do Planalto durante o governo passado. Foram 5 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão em Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e São Paulo. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É a 4ª fase da Operação Última Milha, que já afastou ex-diretores da ABIN da gestão de Alexandre Ramagem no governo Bolsonaro. Ramagem foi diretor-geral da agência de julho de 2019 a março de 2022. Atualmente é deputado federal pelo PL e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele também é investigado nesse inquérito. Os presos hoje são o policial federal Marcelo Araújo Bormevete e o militar Giancarlo Gomes Rodrigues, que trabalharam na ABIN na gestão Ramagem e foram alvos de busca e apreensão na primeira fase da operação. Já Rogério Beraldo de Almeida, Matheus de Carvalho Espósito e Richard Sposer seriam, segundo a PF, os responsáveis por fazer ataques virtuais a adversários políticos do governo Bolsonaro. Os investigadores encontraram várias mensagens em que Bormevete e Giancarlo se referem a ordens ilegais dadas por quem chamam de mestre ou chefe. De acordo com a PF, as provas indicam que a expressão mestre é potencialmente vinculada ao superior hierárquico Alexandre Ramagem. E que as ações clandestinas eram voltadas para a obtenção de vantagens políticas advindas dos ataques aos opositores, instituições, sistema eleitoral e outros eixos de atuação. A investigação identificou uma ligação entre esse esquema de monitoramento ilegal na ABIN e a atuação do chamado Gabinete do Ódio, um grupo que atuava no governo Bolsonaro para disseminar ataques nas redes sociais contra adversários políticos. De acordo com a PF, autoridades dos 3 poderes da República e jornalistas foram monitorados pelo grupo, que acessou computadores de forma ilegal e rastreou celulares sem autorização judicial. Entre as autoridades que foram espionadas estão, segundo a PF, os ministros do Supremo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, todos ligados à CPI da Covid. Além do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, jornalistas, servidores do IBAMA e auditores da Receita. Em conversas em 2021, Giancarlo e Bormevete falam da atuação do ministro Alexandre de Moraes, que alguns dias antes tinha incluído o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. Nas transcrições, os dois usam palavrões que nós não vamos reproduzir. Tá ficando F isso. Esse careca tá merecendo algo a mais. Só 7,62. Headshot, que em português significa tiro na cabeça. Ainda segundo a PF, o grupo criminoso também divulgava informações sabidamente falsas com o objetivo de questionar a credibilidade do sistema eleitoral. A PF afirma que as ações de difusão e de desinformação para desestabilizar o período pós-eleitoral eram continuamente realizadas, inclusive com incitação das Forças Armadas e realização de greve por parte dos caminhoneiros. Em outro trecho do relatório, a PF revela que os investigados trataram da chamada minuta do golpe, uma proposta de decreto inconstitucional para manter Bolsonaro no poder. Nessa linha, o policial federal Bormevete, atuando na presidência da República, questionou seu subordinado militar, Giancarlo, que estava em exercício na ABIN no dia 21 de dezembro de 2022, sobre a possibilidade de o então presidente da República, Jair Bolsonaro, assinar, em suas próprias palavras, a P do decreto. De novo, diálogos com palavrões. Bormevete: o nosso PR imbrochável já assinou a P do decreto? Giancarlo: assinou nada, tá F essa espera, se é que vai ter alguma coisa. Durante a investigação, a Polícia Federal encontrou no computador de Alexandre Ramagem um áudio de 1 hora e 8 minutos, segundo a PF, possivelmente gravado por ele mesmo, no qual o então presidente da República, Jair Bolsonaro, o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e possivelmente a advogada do senador Flávio Bolsonaro, tratam sobre as supostas irregularidades cometidas pelos auditores da Receita Federal na confecção de um relatório de inteligência fiscal que deu início à investigação contra Flávio Bolsonaro.
Para os investigadores, isso evidencia o uso da estrutura da ABIN para tentar retaliar os auditores que investigaram Flávio no caso da rachadinha. O senador Flávio Bolsonaro se manifestou agora à noite e negou qualquer atuação irregular no caso das rachadinhas. Disse que, na época, teve os dados sigilosos acessados de forma criminosa de dentro da Receita Federal e que o processo foi encerrado pela Justiça. Flávio acusou a Polícia Federal de atacá-lo nessa investigação. Parece que tinha uma força-tarefa do crime dentro da Receita contra mim. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa jurídica à época, que dizia respeito a questões processuais, nada de mérito, e que foram reconhecidas pela Justiça e o processo acabou. Portanto, nada a ver com qualquer coisa da ABIN. Agora, eu não posso correr atrás dos meus direitos de vítima que eu fui de criminosos de dentro da Receita Federal, que isso é usado contra mim. Faça-me um favor, isso eu não vou aceitar. Na decisão que autorizou a operação de hoje, o ministro Alexandre de Moraes afirma que a autoridade policial também observou que houve a instrumentalização da ABIN, com nítido desvio institucional das ações clandestinas para monitorar pessoas relacionadas às investigações envolvendo familiares do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como Jair Renan Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. E que as investigações revelaram que a estrutura infiltrada na ABIN representava apenas uma célula de organização criminosa mais ampla, voltada ao ataque de opositores, instituições e sistemas republicanos. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. A assessoria do deputado Alexandre Ramagem afirmou que na operação só há ilações mal fundamentadas, sem nenhuma demonstração de que a direção da ABIN tenha participado de monitoramentos ilegais. A defesa de Richard Sposer disse que ele é um cidadão curioso que fazia pesquisas sobre atividades de pessoas públicas nas horas vagas e que é um preso político acusado de exercer seu papel como cidadão. Nós não conseguimos contato com as defesas dos outros 4 presos na operação de hoje e não tivemos retorno das assessorias do ex-presidente Jair Bolsonaro nem do ex-ministro Augusto Heleno.